produção de textos dissertativos. Como é que você produz sua dissertação? Meu nome é Guga Valente e eu vou falar sobre isso com você a partir de agora. Bom, para produzir qualquer texto, a gente precisa obedecer a algumas regras. Tem alguns critérios aí que a gente precisa observar toda vez que a gente escreve, especialmente se a gente estiver numa situação um pouco mais formal, como, por exemplo, quando a gente vai escrever uma dissertação argumentativa. A gente vai ver algum desses critérios agora e eu vou explicar um pouquinho sobre isso para você. Bom, qualquer texto dissertativo preza pelos seguintes regramentos. Aqui a gente começa com o uso da língua. Então, quando a gente produz uma dissertação, a gente deve levar em consideração esse critério acima de qualquer outro, né? A boa correção linguística, o bom trabalho com a língua. O nível de linguagem que a gente adota quando a gente produz a dissertação é o nível padrão formal. Isso quer dizer que a gente tem que obedecer aquilo que a gramática normativa recomenda. Nós não podemos usar gírias, nós não podemos usar expressões coloquiais, aí, populares. Nós devemos ficar atentos à ortografia, à acentuação, à colocação dos pronomes. Nós devemos prestar atenção também na pontuação. Nós devemos prestar atenção também na repetição de palavras, no uso, no emprego correto de palavras, porque às vezes a gente emprega uma palavra que não está bem adequada ali àquele sentido. E aí, quando a gente observa esse aspecto da língua, a gente deve levar isso em consideração, né? Então, emprego da língua padrão, na sua modalidade padrão. E o padrão formal, tá? Porque a gente sabe que tem o padrão formal e o informal. Mas para o caso da dissertação, nós vamos ficar com o padrão formal. Um outro critério que a gente deve levar em consideração é o tema e conteúdo. O seu texto pode estar dentro do tema, mas às vezes o recorte que você está fazendo é diferente daquele que foi pedido. Então você tem que ficar muito atento às palavras do tema. Aquelas palavras do tema você deve repeti-las ao longo do seu texto em algum momento, para que você possa se manter dentro dele. É muito comum que a pessoa comece a escrever sobre um determinado tema e aos poucos ela acabe escapando para outro tema. A gente chama isso de fuga ao tema. Então, é importante manter-se dentro daquilo que foi proposto para que não haja esses escapes aí. E aí, dentro desse trabalho com o tema, leva-se em consideração também o trabalho com o conteúdo. Esse conteúdo aqui que a gente está falando diz respeito ao repertório que você acumulou ao longo da sua vida. As leituras que você fez, né, o que você sabe, os filmes a que você assistiu, as aulas que você teve de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, de literatura, de artes, mas também de matemática, de química. Tudo pode fazer parte de um texto dissertativo desde que seja bem adequado, né? Você pode pegar, por exemplo, a letra de um rap e pode usar dentro do seu texto, não tem problema nenhum. Você pode, de repente, pegar uma novela da TV e usar dentro da sua redação, isso não vai ser problema. Só que esse conhecimento tem que estar a favor do tema. E ele tem que ser um conhecimento legitimado. Isso significa dizer que quando você cita, por exemplo, um determinado autor, é importante você colocar o nome dele corretamente, né? Às vezes a pessoa fala assim, como disse Freud certas vezes. Tá tudo bem, beleza. A maioria das pessoas sabe que é Freud porque, afinal de contas, é uma figura muito conhecida. Mas não é trabalho nenhum para quem escreve dizer assim, segundo o pai da psicanálise, segundo o médico Sigmund Freud. Não tem problema você colocar o que a pessoa faz e o nome dela. Na verdade, é muito melhor que você faça dessa forma. Do mesmo jeito, é importante também que quando você cite dados estatísticos, né, que você cite pesquisas e tudo mais, você diga qual é a fonte. Não adianta nada você dizer assim, 30% das mulheres que são empregadas domésticas foram dispensadas sem receber auxílio. Ok, é um dado, esse dado é importante, mas assim, de onde você tirou isso? Então é importante você sempre dizer qual é a fonte, ok? De onde você tirou essas informações. E no caso de a fonte, né, ser uma sigla, sei lá, ONU, IBGE, IPEA, não esquece de colocar entre parênteses o significado dessa sigla. É super importante que você coloque. Nossa, mas mesmo ONU, que todo mundo sabe o que é? Mesmo ONU, que todo mundo sabe o que é. Coloque entre parênteses o significado, porque isso é modalidade padrão. Isso faz parte de um trabalho com o padrão da língua, tá? Bom, então aqui a gente vai verificar o repertório, o seu repertório, o conteúdo e também como é que você trabalha esse repertório, né, dentro daquele tema, dentro daquele recorte temático. Aqui vale a gente frisar que existe uma diferença entre assunto e tema,
O assunto ele é mais amplo que o tema, né? Então, se eu falo, por exemplo, sobre homofobia. Homofobia é um tema, é um assunto muito grande, tá? Mas dentro de homofobia eu posso fazer vários recortes diferentes. Eu posso falar, por exemplo, da situação das pessoas em relação à violência, as pessoas que fazem parte desse grupo LGBTQIA+, né? Esse grupo faz parte aí de um grupo que sofre bastante violência, muito mais do que em outros lugares do mundo. Então eu quero falar sobre esse recorte específico. Ou então eu quero falar sobre o recorte do trabalho. Ou então eu quero falar da linguagem. Então eu tenho vários aspectos que eu posso abordar dentro dessa perspectiva da homofobia, que é o assunto, mas o recorte vai ser o tema. Tudo bem? Então a gente tem que ficar atento a esse recorte para a gente não escapar na hora que a gente estiver escrevendo. Tudo bem? Bom, um outro critério que a gente vai levar em consideração é a coerência. Quando a gente fala da coerência de um texto, nós estamos falando daquilo que é macrotextual, ou seja, observando o texto inteiro, eu percebo que existe uma harmonia entre as ideias que perpassam do primeiro parágrafo até o último. O texto começa defendendo um ponto de vista e lá no final ele continua defendendo esse ponto de vista. Ele desenvolveu o assunto e chegou a uma conclusão sobre ele. Mas está muito claro que ele continua falando da mesma coisa que está sendo dita lá no início. Ou seja, existe uma correlação entre o que se diz no final e aquilo que se diz no começo. Então, coerência tem a ver com a harmonia das ideias. Para que a gente possa obter uma boa harmonia das ideias, a gente tem que levar em consideração o nosso projeto de texto, tá? O projeto de texto vai ser aquele planejamento prévio que você faz antes de escrever. Então, é uma espécie de mapa que você faz para poder chegar até o final. Você pensa, por que caminhos eu vou passar? Que tipo de repertório eu vou utilizar? Que conhecimentos eu quero colocar aqui dentro para provar meu ponto de vista? Qual é o ponto de vista que eu vou expor na introdução como sendo a minha tese? Né? Como é que eu vou defender essa minha tese? Nunca se deve escrever, sentar e sair escrevendo sem que haja um planejamento prévio, sem que haja um roteiro prévio. Essa escrita automática, ela costuma dar errado, porque o seu texto vai falhar aqui na coerência. E se ele falha na coerência, o leitor está seguindo o seu raciocínio. De repente, quando você escapa desse raciocínio, ou porque você fugiu do tema, ou porque você não tem um projeto de texto e inclui dentro do seu texto um assunto sobre o qual você não se preparou para falar sobre, que você se lembrou na hora que você estava escrevendo, isso demonstra essa fragilidade no projeto de texto, e aí a gente vai ter esse problema com a coerência, tá certo? Que vai ser essa harmonia que a gente tem que manter dentro de todo o texto. Então, coerência tem a ver com isso, né? Com como a gente mantém o nosso projeto de texto ao longo de toda a redação. Depois a gente tem a coesão. Provavelmente você já estudou coerência e coesão e viu essas duas matérias juntas. Em folhas de redação na escola é muito comum que coerência e coesão sejam avaliadas juntas. De fato, coerência e coesão são duas faces da mesma moeda. A gente pode dizer que elas são irmãs e que elas são siamesas, elas dependem uma da outra. Só que na coerência, eu disse para você que isso está no âmbito macrotextual, que a gente observa o todo. A coesão, por sua vez, ela trabalha no microtexto. Então ela vai levar em consideração a ligação de uma palavra a outra. Ou seja, como é que uma palavra rege uma preposição X para poder se encaixar com outra palavra? Como é que quando a gente coloca um ponto, a gente inicia o próximo período? A gente incluiu ali um conectivo, a gente incluiu ali uma conjunção, né? Usamos ali um advérbio para poder gerar uma circunstância que tenha relação com o período anterior. Quando eu inicio o próximo parágrafo, ele está conectado com o anterior? Então a coesão vai observar essas conexões, essas microconexões que acontecem nesse âmbito do microtexto. Enquanto a coerência, a gente observa o texto de longe, já viu aquelas pessoas que têm problema de vista, que elas vão ler e afastam o texto assim da cara? Então, a coerência é olhar o texto como um todo. A coesão é olhar o texto de pertinho e observar parte a parte como é que elas se conectam, né? Então, o conhecimento de coesão passa aí pela ideia de coser, de costurar as ideias do texto, tá bom? Então, é observar como é que você é eficiente nessa perspectiva, e aí então quando a gente fala de coesão, é isso que tem que ser demonstrado no texto. E por fim,
Um texto dissertativo, ele tem alguns jeitos de terminar, tudo bem? Aqui eu coloquei síntese e opinião, tudo bem? A gente pode sintetizar as ideias que foram apresentadas ao longo do texto, ali no final, ou eu posso apresentar um posicionamento um pouco mais incisivo ali no final do texto. Esse meu posicionamento pode incluir, inclusive, uma solução para aquele problema que eu abordei. Aquele problema que eu coloquei lá no início do texto, eu posso apresentar uma solução para ele no final. Essa é uma opinião, né, de como é que a gente pode resolver aquela questão. Mas vamos lá, nem todos os temas, né, de redação, quando a gente produz uma dissertação, são temas que têm solução. Porque a dissertação não tem esse objetivo, né, de trabalhar problemas que tenham solução. Às vezes a perspectiva do tema é uma perspectiva um pouco mais filosófica, para a gente poder pensar um pouco melhor sobre aquela questão e colocar ali o debate para acontecer. Não necessariamente fazendo com que a gente tenha que resolver, até porque tem problemas que são insolúveis. Então, por isso que eu não coloquei aqui solução do problema, mas quando há um problema, né, no tema, a solução pode ser dada por meio desse posicionamento, desse ponto de vista que vai ser apresentado ali no final do texto. Então, repassando, nós temos que observar o trabalho com a língua padrão, nós temos que observar como é que nós estamos dentro do tema e o conteúdo que a gente utiliza para poder sustentar esse desenvolvimento do tema. Nós temos que ser coerentes com as ideias que a gente apresenta ao longo do texto, temos que conectar essas ideias por meio da coesão e, ao final, temos que fazer uma síntese ou apresentar uma opinião. Beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. A gente se vê. Valeu!